Primeiramente, saudações a todos, espero que todos estejam bem. Então, vamos prosseguir com as nossas aulas. Vamos hoje, então, estudar campo elétrico. Na apostila de vocês está campo elétrico junto com potencial elétrico. Mas, como eu vejo que tem bastante coisas para ser ditas de campo elétrico, então eu resolvi separar. Primeiro eu vou falar de campo elétrico, e aí a gente vai fazer exercício e tudo mais. Eu já separo ao final dessa aula. Eu vou deixar para vocês os exercícios referentes ao assunto campo elétrico. Depois eu vou voltar aqui e vou falar sobre potencial elétrico. E assim a gente vai fazer os exercícios de potencial elétrico. Beleza? Espero que essa aula atinja o objetivo de todos vocês. Obrigado. Vamos então começar a nossa aula. Bom, aqui a gente então começa com o conceito de campo elétrico, né? Então, a gente viu na última aula a lei de Coulomb, então a gente falou de forças, né? E aí surge a seguinte pergunta, essas forças surgem da onde, né? Porque a gente verificou que elas tinham uma determinada distância, uma carga da outra, tal, e existia uma força, seja de atração, repulsão. Então, o que existia nesse meio, né? O que existe, na verdade, nesse meio, que provoca essa força? Então, a questão, né, do que existe, do que está acontecendo ali, está diretamente então envolvida ao conceito de campo elétrico que a gente vai falar agora. Bom, para que a gente possa conceituar o campo elétrico, então, nós vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar, então, uma esfera. Né? Essa esfera ela tem dimensões desprezíveis e ela está isolada e eletrizada. No desenho, eu fiz uma nuvenzinha em volta de propósito para dar a ideia de campo elétrico, ou seja, que algo está acontecendo nessa região. Né? Claro, essa região próxima, mais próxima da esfera, então algo está acontecendo ali. Inicialmente, a gente está chamando essa esfera de A, né? E podemos considerá-la como chamada carga-fonte, ou seja, ela é a fonte desse campo elétrico em volta aí. Muito bem. Agora, que vai acontecer? A gente vai aproximar dessa carga-fonte uma outra carga, que nós vamos representar pela letra Q minúscula. Observe que a carga-fonte a gente vai representar pela letra Q maiúscula e a carga de prova a gente vai representar pela letra Q minúscula. Então, a gente vai aproximar esta carga de prova, né, dessa carga-fonte. E vai aparecer uma força, né, que podemos chamar de força elétrica, força eletrostática. Né? E eu coloquei na figura para vocês, claro que isso que a gente está vendo aqui, que aqui está em duas dimensões, mas a gente considera, né, isso em três dimensões. Então, se eu pegar essa carga de prova e passar, né, na região toda, em volta, né, uma região próxima aí dessa carga-fonte, vai aparecer uma força. Essa força pode ser de atração, pode ser de repulsão, dependendo da situação. Neste caso, no nosso desenho, nós estamos considerando que tanto a carga-fonte quanto a carga de prova, elas são positivas. Então, eu coloquei do lado esquerdo aí, a primeira figura, né, ali do lado esquerdo da tela, eu coloquei a carga, o corpo de prova, né, ali aproximando do lado direito, e depois eu coloquei na figura que está à direita, coloquei a carga de prova no lado esquerdo. Então, eu poderia ter colocado em qualquer região próxima, vai aparecer essa força. Então, se existe uma força atuando sobre essa carga, né, esse corpo de prova, então pode-se afirmar que existe um campo, né, e definido como campo elétrico em torno da esfera A, que é a carga-fonte. Então, a definição de campo elétrico a gente observa através deste experimento. Da mesma forma, como no slide anterior, nesse slide eu apenas troquei o sinal da carga da carga fonte, né? Então eu coloquei a carga fonte como sendo negativa. Procede-se da mesma forma, se eu aproximar esse corpo de prova numa região próxima a este outro corpo, né? Essa carga fonte de campo elétrico, vai aparecer também essa força. Então também podemos afirmar que existe o campo elétrico envolvido, certo? Então eu coloquei nas duas situações, tanto para positivo e negativo, ok? Beleza. Bom, nesse slide aqui, agora a gente vai começar a definir o que é o vetor campo elétrico. Então, como que a gente define aí o campo elétrico? O vetor campo elétrico. Então, a gente considera uma região, né, como vocês podem ver na figura, eu considerei uma região onde existe um campo elétrico. Não importa, aqui a gente não importa de onde está vindo, mas existe um campo elétrico nessa região.
E a gente escolhe nessa região um ponto qualquer nesse espaço, né, nessa região. E a gente chama esse ponto de P. Aí, o que a gente vai fazer? Aí a gente pega uma carga de prova e a gente leva até este ponto P. Então, vai aparecer nesta carga de prova uma força elétrica, como nós vimos anteriormente. Muito bem. Se a gente repetir, então, esse experimento que eu acabei de falar no slide anterior, se a gente repetir diversas vezes, né, então você pega uma carga, a gente chama de Q1, coloca nessa região, né, nesse ponto P, vai aparecer uma força que a gente pode definir de F1, tira essa carga, coloca uma outra, que a gente chama de Q2, vai aparecer uma força F2, tira essa carga, coloca outra no ponto P, chamamos de Q3, vai aparecer uma força F3 e assim sucessivamente. Nós vamos observar então as seguintes coisas, né, os seguintes fenômenos aí. Vamos observar então que todas as forças elas terão a mesma direção. Então, lembrando de vetores que direção é diferente de sentido. Então, todos os vetores terão a mesma direção. Agora, lógico que ao colocar essas diversas cargas diferentes no ponto P, eu posso ter cargas positivas ou cargas negativas. Se todas as cargas forem positivas, todos esses vetores terão o mesmo sentido. Se todas as cargas forem negativas, todos os vetores também terão o mesmo sentido, mas sentido oposto aos da carga positiva. E se eu alternar entre cargas positivas e negativas, eu vou ter uma alternância no sentido das forças. Ora, eu vou ter força, por exemplo, se para a carga positiva eu tenho para cá, para a carga negativa eu vou ter para cá. Então, é um exemplo. Então, esse é um ponto importante aí a ser dito. Outra coisa também é que a razão entre a força e a quantidade de carga da carga de prova, né, da carga que foi colocada naquele ponto P, então essa razão ela é igual então ao campo elétrico. Então vocês podem observar aí na tela, né, E igual a F sobre Q. Lógico, lembrando que aí essas representações elas são vetoriais, então no caso, né, todo vetor ele tem, além de ter uma direção e um sentido, ele também tem um módulo. Para a gente representar o módulo do campo elétrico, então a gente representa E igual a F sobre Q, tirando aí as setinhas, como vocês já devem ter visto lá em Física 1. E uma observação a ser dita aqui também, que o campo elétrico associado a esse ponto P, por exemplo, no espaço, ele não depende da carga de prova, né, ali colocada, certo? Então esse é um ponto aí muito importante. Bom, como é que vai ficar então a direção e o sentido da força e também do vetor campo elétrico? Então, daquela expressão anterior, a gente vê que a força é dada pelo produto entre a quantidade de carga, né, da carga de prova, e o campo elétrico. Então, olhando aí na tela, a gente vai verificar o seguinte. Se essa carga de prova, né, ela estiver imersa num campo elétrico, a gente vai considerar que sistema, que situação. Então, existe um campo elétrico no espaço, a gente colocou essa carga de prova ali. Se essa carga de prova ela for positiva, então, o que vai acontecer? A força e o vetor força e o vetor campo elétrico eles terão o mesmo sentido. E se a carga de prova ela for negativa, nós vamos verificar então que o vetor força e o vetor campo elétrico terão sentidos opostos. Então aqui, analisando então as figuras aqui na tela. Então assim podemos ilustrar da seguinte forma. Então aqui nesta figura aqui que eu estou circulando agora, então é o seguinte. Então vamos imaginar uma região onde existe um campo elétrico, não importa aqui a carga fonte, tá? A gente está considerando apenas aqui que existe um campo elétrico. Então, se essa carga de prova ela for positiva, então vai aparecer uma força e um campo elétrico na mesma direção e mesmo sentido, ok? Então, Q maior que zero, então positivo. Aqui agora, né, analisando essa situação aqui, então se a carga de prova ela for negativa, ou seja, eu pego uma carga negativa e coloco num ponto P, numa região onde existe um campo elétrico, então vai aparecer aqui o campo elétrico num sentido e a força no sentido oposto. Observe que aqui nesse caso nós temos dois vetores, esse vetor força e o vetor campo elétrico, onde eles têm a mesma direção, né? Ou seja, a direção aqui no caso do nosso desenho, nosso exemplo, direção horizontal. E o sentido? Um é para a esquerda e o outro para a direita. Então,
Aqui os sentidos então são opostos. Cuidado mais uma vez para não confundir direção e sentido, beleza? Então vamos lá. Aqui agora então a gente vai falar sobre o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Então a gente vai considerar o seguinte então, vai ter uma carga, que é uma carga pontiforme que a gente vai representar pela letra Q maiúsculo, só para a gente definir então como uma carga fonte. Essa carga fonte é a que vai ser a fonte desse campo elétrico. Então essa carga fonte que a gente vai representar pela letra Q maiúscula está numa determinada região e em volta dela existe um campo elétrico. Essa é a primeira situação. A gente vai aproximar então desta carga fonte uma outra carga, que a gente chama de carga de prova. Então a gente coloca numa região do espaço ali, um ponto no espaço, e a gente coloca então essa carga de prova. O que vai acontecer? Vai aparecer então uma força. Ou seja, essa força ela pode ser de atração ou repulsão. Então, mais uma vez, a gente está usando esse modelo para poder falar agora do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Então, aqui, como vocês podem ver aqui no desenho, vou circular para vocês verem. Então, esta aqui é a carga fonte, representada pela letra Q maiúsculo. Então, existe um campo elétrico aqui em volta dessa carga. E então, eu aproximo esta carga aqui, que é representada pela letra Q minúsculo, que é a nossa carga de prova. E aí, ao aproximar, aparece uma força. Aqui eu coloquei uma força F direcionada aqui horizontalmente e no sentido aqui para a direita, mas poderia ser também direcionado para a esquerda, depende da situação. Mas aqui, no caso, eu estou considerando que tanto a carga fonte quanto a carga de prova elas são positivas. Então, aqui a força seria de repulsão. Então, agora a gente vai falar das características do vetor campo elétrico. Vamos acompanhar aí na tela. Vejam só. Direção do vetor E, do vetor campo elétrico. Então, a direção do vetor ela será a mesma da reta que une o ponto P à fonte do campo. A gente vai falar disso aí daqui a pouco. Qual o sentido? O sentido do vetor, então, se a carga fonte, que a gente representa pela letra Q maiúscula, se ela for positiva, ou seja, Qzão maior que zero, o campo elétrico será sempre de afastamento. Então, vamos tentar aqui representar no desenho. Eu tenho, por exemplo, um ponto P aqui. Eu vou tentar desenhar um ponto aqui, nessa região aqui. Certo? Então, aqui eu tenho um ponto P aqui. Então, essa carga fonte, então, considerando esse ponto P na região próxima a essa carga fonte, eu tenho então as linhas de campo elétrico aqui. Lembrando que essas linhas elas têm todas as direções, e isso eu estou falando em 3 dimensões. Tá? Aqui no papel a gente está em 2, mas imagina aqui em 3 dimensões. E a gente considera um ponto aí no espaço. Uma dessas linhas, que aqui, como ele diz, a direção do vetor será a mesma da reta que une o ponto P à fonte do campo. Então, eu considero aqui uma reta aqui, no caso, essa aqui, essa aqui passa para cá, essa para cá, essa para cá. E eu tenho, por exemplo, essa aqui, que ela passa aqui nesse ponto P. Então, no ponto P, eu vou ter, então, o quê? Um vetor campo elétrico aqui. E a direção desse vetor, olha, é a mesma da reta que une quem? A carga fonte até o ponto P. Então, seria toda essa linha, lógica, aqui, certo? Aqui eu colocando um exemplo. Se eu colocasse um ponto P, por exemplo, aqui, um ponto P aqui ou um ponto P aqui, seria, então, essa linha aqui, A gente representaria por essa linha. Então, aqui nesse ponto P, então, vai aparecer um vetor. Então, esse vetor ele vai ter, então, a mesma direção. Ele vai seguir essa direção aqui. E o sentido? Então, o sentido de afastamento se a carga ela for positiva, que é o caso aqui. A carga então é positiva. Então, eu vou ter então o vetor para cá. Então, o vetor, esse então seria o meu vetor E, aqui no ponto P. Certo? Então, aqui, o meu vetor seria então representado nesse ponto P assim, dessa forma. Certo? Então, essa é a ideia. Então, observe mais uma vez falando aqui. Então, a direção é a mesma da linha que une a carga até o ponto P. E o sentido, no caso aqui também esse sentido diagonal de afastamento, no caso assim, diagonal de afastamento, é o sentido, então, porque a carga ela é positiva. Dentro, então, desse contexto, a gente vai analisar, então, alguns casos. No caso 1, então, a gente vai analisar o seguinte. A gente vai considerar que tanto a carga fonte
quanto a carga de prova, elas são positivas, ou seja, maior que zero. Vamos ver o que acontece. Então, vejamos aqui. Nós vamos ver aqui o seguinte. Aqui eu tenho a minha carga fonte, ok? E aqui eu tenho a minha carga de prova, aqui numa região, né, no espaço, ou seja, num ponto P aqui no espaço. Então, observe que tem um Pzinho aqui, né? O Pzinho aqui, então, é a nossa referência. Então, está no ponto P no espaço. Muito bem. Lembrando do slide anterior, então, essa carga fonte, ela é fonte de quê? De um campo elétrico. Então, eu tenho as linhas de campo elétrico aqui. Lembrando que essas linhas são radiais tridimensionais. Então, tem linha que está vindo daqui para cá, ou daqui para cá. Então, só que aqui a gente está falando de 2D, né? A gente está representando num papel, então a gente vai falar de 2D, né? De duas dimensões aqui. Então, uma dessas linhas, ela vai na direção aqui desse tracejado. Então, qual vai ser então a direção do vetor campo elétrico? A direção vai ser a mesma que une, né? A mesma da reta que une quem? A carga fonte até o ponto P. Lembram disso lá no slide anterior? Então, é exatamente esta linha aqui. Então, por isso que o vetor ele vai ser então na direção horizontal, seguindo a direção dessa linha. E o sentido? O sentido, né, ele vai ser para a direita. Por quê? Porque as linhas, todas as linhas de campo elétrico da carga positiva, elas vão saindo. São linhas que daqui, se a carga está aqui, as linhas vão saindo, né? E para negativa, as linhas vão entrando. A gente vai ver isso depois, mas com calma. A gente está falando da carga fonte positiva, então a gente tem essas linhas radiais aqui e o sentido é todas elas saindo, né, da carga para fora. Então é esse sentido aqui. Então por isso que eu tenho o campo elétrico representado. Então aqui o vetor então representado nessa forma. Observem agora nesse caso que eu considerei o seguinte. Agora a carga de prova ela é negativa. Então olha só, caso 2. Quando a carga de prova é negativa, ou seja, Qzinho menor que zero. Então, vai acontecer o quê? Força agora, uma força de atração. Não tem nenhum segredo, porque quando a gente verificou que, sendo a carga fonte aí maior que zero, como está descrito no desenho, e sendo a carga de prova negativa, então, sinais contrários, vai haver uma força de atração entre elas. Bom, até aí, tranquilo. Então, a representação aqui, né, vamos colocar aqui, a representação da força, né, aqui do vetor força, tranquilo, porque é a força de atração. Então, aí vocês veem no desenho a força de atração. Bom, e aí a questão do sentido e da direção do campo elétrico. Bom, muito bem. Então, aqui novamente, mais uma vez falando, eu tenho a minha carga fonte, né, que Qzão maior que zero, né, então ela é positiva. Então, eu continuo tendo as minhas linhas, né? As linhas aqui, vamos desenhar as linhas. Ter aquelas linhas radiais aqui. Né? Como ela é maior que zero, então qual que vai ser o sentido? Saindo, né? Essas linhas aqui, então, elas vão saindo. Uma dessas linhas vai passar, então, nesse tracejado aqui. E como essa linha está saindo, então, eu vou representar o campo elétrico no ponto P, onde está a minha carga de prova. Então, eu vou representar aqui dessa forma, como está no desenho. Então, aqui observe que eu vou ter, então, o campo elétrico num sentido e a força no sentido oposto. Ok? Muito bem. Nós vemos, então, os casos onde a carga fonte ela é positiva. Então, mas o que acontece, então, se a carga fonte ela for negativa? Ou seja, né, o Qzão que a gente está representando aí, a carga fonte, então, se ela for menor que zero, né? Então, se ela for negativa, o que acontece? Então, observe o desenho que as linhas, existem também essas linhas, só que o sentido dessas linhas, elas são entrando, né? Observe, lembra na carga positiva que as linhas estão saindo, né? Elas estão saindo, e na carga negativa as linhas estão entrando. Também são linhas radiais, também são tridimensionais, só que o sentido é o oposto da carga positiva. Então, esse é um ponto muito importante a ser observado. Então, vamos aqui então na tela. Direção, né, vamos aqui no marca-texto, direção então do vetor E. Então, a direção será a mesma da reta que une o ponto P à fonte do campo. Então, vale a mesma regra. Só que o sentido, né? Então, olha só, o que acontece com o sentido do vetor? Se a carga Q, então, for negativa, o campo elétrico será, então, de aproximação. Vamos, então, verificar o que acontece em alguns exemplos.
Então aqui eu coloquei para vocês aqui, né, a seguinte situação, então, onde a carga fonte ela é negativa, né? Então, observe o seguinte, vamos lá. Para essa situação, onde a carga fonte é negativa, temos as seguintes situações. Eu coloquei duas situações para vocês. Se a carga fonte for negativa e a carga de prova for positiva. Então, deixa-me circular aqui para vocês, para ficar visualmente mais fácil. Então, aqui eu estou falando desse desenho aqui agora. Então, olha, a carga fonte, então, ela é negativa e a carga de prova, ela é positiva. Então, observe que, claro, como elas têm sinais opostos, então a força, tranquila, a força de atração. Então, por isso que nós temos, então, o vetor aqui nessa direção e nesse sentido. Muito bem. E do campo elétrico? Como que fica? Por que ele está dessa forma, né? Então, nós vamos analisar a carga fonte. Então, como é que a gente vai analisar essa carga fonte? Então, a gente vai lembrar dessas linhas, que são, aliás, aqui, todas as linhas aqui de campo elétrico. Uma dessas linhas, então, passa pela reta que une a carga fonte até o ponto P, onde está localizada, então, a nossa carga de prova, né? Então, lembrando que como a carga ela é negativa, então as linhas elas estão entrando, né? Elas são de fora para dentro. Então, como eu estou fazendo aqui no desenho. Então, o vetor ele vai ser representado, então, também de que forma? Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Então, por isso que o vetor campo elétrico, então, ele está representado, então, dessa forma, que as linhas de campo que estão entrando, certo? Então, essa situação. Muito bem. O outro caso, que é este desenho que eu vou circular aqui para vocês, que é este desenho aqui, olha, muito bem. O que a gente vai analisar aqui agora? Uma situação onde a gente tem, então, tanto a carga fonte quanto a carga de prova, elas são negativas. Então, claro, a questão da força também vai ficar muito evidente, muito fácil. A força vai ser de repulsão, porque ambas, né, são negativas. Então, cargas e sinais iguais, forças de repulsão. Muito bem. Agora, quanto ao campo elétrico. Então, vamos observar aqui mais uma vez. De novo, quem que a gente vai observar? Carga-fonte. Então, a carga-fonte está aqui. A carga-fonte é essa aqui. Muito bem. O que acontece? Na carga-fonte, então, nós temos as linhas lá, todas as linhas. Uma dessas linhas, ela passa na reta que une a carga até o ponto P, onde está a carga de prova, que é negativa, né? Como as linhas elas estão entrando, né, elas são de fora para dentro, então por isso que o vetor campo elétrico está representado nessa direção, nesse sentido, né? Nesse sentido que eu vou destacar aqui, olha. Por isso que a setinha, então, ela tá dessa forma, está para a direita, né? Por quê? Exatamente por causa de que uma dessas linhas que une, então, elas são de fora para dentro. Então, por isso que o campo elétrico ele vai ter essa direção, que é a mesma da reta que une a carga até o ponto P, onde está a carga de prova, né? E o sentido, então, ele vai ser o mesmo sentido das linhas de campo elétrico da carga-fonte, que é de fora para dentro, né? Elas estão entrando. Então, observe que as linhas elas são de aproximação. Então, o campo elétrico ele qual que é o sentido? O sentido de aproximação. Então, a direção horizontal, sentido de aproximação, ou, né, no caso do nosso desenho aí, para a esquerda, né? E a força ela tem a mesma direção, ou seja, também é horizontal. Todavia, ela tem um sentido oposto, ou seja, ela é para a direita ou no sentido de afastamento. Muito bem, então aqui agora, o módulo do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, a gente vai associar duas coisas aí. A gente vai associar a lei de Coulomb, né, ou seja, a força de interação entre duas cargas, né, e também o conceito de campo elétrico que nós vimos hoje. Então, como vocês podem ver aqui, eu vou circular para que fique mais visual, né? Então, essa aqui é a lei de Coulomb, né? E essa é a nossa relação que nós vimos hoje. Então, nós vimos o quê? Que o campo elétrico é dado pela razão entre força elétrica e a quantidade de carga da carga de prova. Só que a força elétrica ela é dada por quem? Ela é dada por quem? Por K vezes Q dividido por D ao quadrado. Então, substituindo isso aqui, né? Então, eu vou ter então essa relação aqui e fazendo os corta-cortes da vida, né? Fazendo aqui as simplificações, eu vou ter então que o módulo do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme
é dada através do K0, que é a constante eletrostática, multiplicado pelo módulo da carga-fonte, dividido pela distância elevada ao quadrado. Bom, e dessa relação a gente vai falar de gráfico. Então, se a gente for construir um gráfico dessa relação entre o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme e a distância, né, entre essas cargas, então a gente vai observar o seguinte. Olhando aí na tela, considerando a variação de intensidade do campo elétrico em função da distância da carga-fonte a um ponto P, temos o seguinte gráfico. Então, ela vai apresentar então, uma curva chamada de hipérbole cúbica, né? Que é essa curva que nós temos, essa curva característica, onde então o módulo do campo elétrico nós vimos é dado por K0, né? Que multiplica Q, módulo da carga fonte, dividido por D ao quadrado. Então, essa aqui é a curva característica, então essa hipérbole cúbica, né? Hipérbole cúbica porque aqui ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, aí nós temos essa curva característica, chamada então de hipérbole cúbica. E aqui já mais no final, né, o campo elétrico gerado por duas ou mais cargas pontiformes, né, então a gente vai analisar o seguinte, vale a mesma regra, só a diferença é que daí você vai ter mais cargas. Então, aqui no caso, no nosso desenho, nós temos duas cargas. E coloquei aqui para vocês um ponto P aqui nessa região, né? Muito bem. O que acontece? Então, eu vou observar o campo elétrico formado por essa carga e o campo elétrico formado por essa carga. Aonde? No ponto P. Então, lembrando o que? Lá do que nós vimos nos slides anteriores. Então, o que acontece aqui? Deixa eu só apagar para ficar melhor. Aqui, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter, então, as linhas, lembram das linhas lá, saindo aqui, né? No caso, é positivo? É positivo, então as linhas estão saindo. Uma dessas linhas vai passar na reta que une quem? A carga fonte ao ponto P. Então, eu vou ter, observe que eu vou ter, então, o vetor E1 aqui, ó. Ou seja, esse é o vetor campo elétrico gerado pela carga positiva Q1. E da mesma forma, eu vou fazer a análise na outra carga. Então, a outra carga é negativa. Então, eu vou ter também as linhas aqui, né, saindo aqui, só que como a carga é negativa, né, o sentido é de fora para dentro. Né? Então, o sentido aqui dessas cargas de fora, né, o sentido das linhas de campo elétrico aqui é de fora para dentro. Então, por isso que eu tenho então no ponto P aqui, né, lembrando que uma dessas linhas passa aqui nessa reta que une a carga negativa até o ponto P, então eu tenho esse vetor representado aqui. E aí, né, existe um ângulo que eu chamei de alfa aqui entre esses dois vetores. Então, vocês já viram isso em vetores. Então, desses dois vetores, eu tenho um ângulo diferente de 90, de 180, de 0. Então, eu vou usar aí a lei dos cossenos para encontrar o módulo do campo elétrico resultante, por exemplo. Né? Então, pode dar o teorema de Pitágoras, pode apenas dar uma subtração, uma adição, depende da situação. Mas para esse caso aqui, seria usada a lei dos cossenos, apenas para a gente representar como exemplo. Para a gente então dar uma praticada, dar uma recordada e dar uma entendida melhor nesses conceitos todos, que hoje a aula foi bastante carregada, bastante coisa. Bom, então a gente vai fazer o primeiro exemplo, tem 3 exemplos para a gente fazer hoje aí. Vamos lá então, vamos ao primeiro. Na tela, na figura então o ponto P está equidistante das cargas fixas mais Q e menos Q. Então, eu tenho aqui representado no meu desenho, vou ir circulando, mexendo aqui. Então, eu tenho aqui duas cargas, tenho a carga Q, menos Q e a carga mais Q, e tem um ponto P aqui. Né? Então, ele quer saber qual dos vetores indica a direção e o sentido do campo elétrico em P devido a essas cargas. Ou seja, como ele quer saber a direção e o sentido do campo elétrico em P devido a essas cargas, devido à presença dessas cargas, então está implícita a ideia de campo elétrico resultante. Então, eu vou precisar então encontrar os vetores. Onde está o vetor do campo elétrico gerado pela carga negativa e o vetor campo elétrico gerado pela carga positiva lá no ponto P. E para a gente, por que está A, B, C, D, E e tem aqui, né, cada letra tem uma letrinha também representando cada vetor. Então eu vou analisar outra coisa que eu preciso fazer. Então aqui é analisar este desenho aqui, ó, que eu estou circulando aqui para vocês, ó, este desenho aqui, ó. Então, vou circular mais uma vez aqui para ficar melhor. Aí.
Então aqui o vetor A seria esse vetor horizontal para a esquerda, o vetor B esse inclinado aqui e tal, e assim sucessivamente. Muito bem. Então eu preciso descobrir qual o meu vetor resultante ele vai ficar igual a qual desses vetores aqui que está neste desenho aqui do lado. Né? Muito bem. Então vamos lá. Aqui então eu coloquei já o desenho aqui para vocês, como ficaria. Mas como é que eu faço essa análise? Por que eu sei que o vetor gerado pela carga menos Q é este vetor aqui e o vetor gerado pela carga mais Q é este vetor aqui? Né? Então é isso que a gente precisa saber. Então como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vamos analisar de novo as nossas cargas. Então aqui, ó, vou analisar então primeiro a carga menos Q. Então lembrando, nós temos as linhas de campo elétrico aqui, né? E como a carga é negativa, as linhas elas são de fora para dentro. Uma dessas linhas passa, né, é uma reta que une a carga até o ponto P, sim? Então, uma dessas linhas é essa, é uma reta que une a carga aqui até o ponto P. E o sentido dessas linhas, elas são de fora para dentro, né? De todas as linhas aqui de campo elétrico aqui, elas são todas de fora para dentro. Então, por isso que o meu vetor aqui, representado pela carga negativa, ela está representada dessa forma aqui, ó. Da mesma forma, eu vou fazer a análise então da outra carga. Então aqui eu tenho a carga positiva. Então eu tenho as linhas aqui e tal, todas as linhas. Uma dessas linhas, é uma reta que une, né, aqui essas linhas. Uma dessas linhas aqui, ela é uma reta que une quem? A carga aqui até o ponto P. E as linhas elas estão saindo, né? Elas são de dentro para fora. Então, por isso que no ponto P eu represento o meu vetor desta forma aqui. Ó. Então, esse vetor E aqui, Q mais é o vetor campo elétrico, né, da carga positiva. Muito bem. E aí, o resto é quem? É análise de vetores. Então, eu vou calcular então, o vetor resultante. Então, olhando o desenho, vou ficar com o meu vetor resultante. Então, ele vai ser um vetor cuja direção ela é vertical e o sentido, né, do ponto P para cima, ou seja, o sentido para cima. Então, isso nos dá a alternativa correta. Qual? A alternativa C. Né? Então, o vetor C, que é esse vetor aqui, ó, que vai representar, então, a direção e o sentido do campo elétrico no ponto P em questão, devido à presença dessas duas cargas. Aqui, então, o exemplo 2 é muito parecido com o anterior, tá? Só para a gente começar a interpretar melhor isso. Essa interpretação ela é muito importante para exercícios mais complexos. Então, aqui a gente está bem no comecinho, tá? Então, os exercícios são bem complexos. Vocês vão perceber que mistura muita parte de mecânica na apostila de vocês. Eu vou colocar depois ao final do vídeo a indicação dos exercícios para que vocês façam em casa. E qualquer dúvida, depois vocês podem entrar em contato comigo. Muito bem. Então, vamos fazer a leitura do exemplo 2. Determine, então, a direção e sentido do vetor campo elétrico resultante no ponto P, gerado pelas cargas Q1 e Q2, sendo que a carga Q1 é igual a Q2 e ambas são maior que zero. Tá? Então, aqui essa é a interpretação aqui do enunciado do nosso exercício. Vamos realizar, vamos proceder da mesma forma. Então, nós vamos analisar aqui a carga Q1. Então, olha, temos as linhas aqui. Uma dessas linhas é a reta que une a carga até o ponto P. E como a carga é positiva, essas linhas elas são o quê? Elas estão saindo, né? Certo? Então, eu vou ter um vetor representado aqui. Né? E, da mesma forma que E2, eu vou ter aqui as linhas, né, de campo geradas pela carga Q2. Uma dessas linhas vai ser a reta que une a carga Q2 até o ponto P. Então, eu vou ter, e como a carga é positiva, então as linhas elas estão saindo. Então, eu vou ter o vetor representado dessa forma aqui. De uma maneira mais bonitinha, né? Melhor desenhado. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou bem feio. Vou passar aqui para o próximo slide. Então, aqui, como é que ficou? Da forma que a gente analisou. Então, eu vou ter este vetor aqui, é o vetor campo elétrico gerado pela carga Q2. E este vetor aqui, E1, é o campo elétrico gerado pela carga E1. Né? Desculpa, pela carga Q1. Então, fazendo aí
encontrando o vetor resultante, né? Então, analisando aí as regrinhas para a gente encontrar o vetor resultante. Então, aqui nós temos aí o desenho aqui, né? Como vocês já estudaram isso em Física 1, não vou aprofundar muito na parte de vetores. Então, o vetor resultante, então, ele vai ter que características, né? Então, ele vai ter uma direção horizontal, né? Ele tem direção horizontal. O sentido dele é um sentido de afastamento, ou você pode também escrever o sentido para a direita, né? Ou da esquerda para a direita, né? Ou apenas para a direita. E eu aqui coloquei também qual que seria um módulo. Então, o módulo ele é representado matematicamente, como vocês podem ver aqui, né? O símbolo modular, aqui o símbolo de módulo e o E com a setinha em cima, né? E o vetor resultante. Ou, para você representar o módulo, você simplesmente coloca E resultante aqui sem a setinha, certo? Então, se você for representar módulo, você tem essas duas formas aqui para poder representar. Bom, e o exemplo 3 é um que caiu na prova da aeronáutica em 2016, né? Então, vou fazer a leitura aqui para vocês. Então, duas cargas, sendo uma negativa, cuja carga dessa vale menos 3Q e a outra positiva que vale menos 2Q, são colocadas sobre o mesmo eixo onde existe um campo elétrico nulo. Tá? Bom, então aí temos aí o esquema A, B e C, onde a distância de A até C vale raiz quadrada de 3 multiplicado por x, e a distância entre B e C é raiz quadrada de 2 multiplicado por x. Bom, vamos lá. De acordo com o enunciado e observando os pontos colocados no eixo acima, assinale a alternativa correspondente à ordem correta da colocação dos elementos nos pontos A, B e C. Então aí tem a tabelinha e tem a alternativa que a gente vai ter que julgar qual que é a correta. Bom, primeira coisa, eu preciso interpretar esse exercício. Então é o seguinte, são 3 pontos, os pontos A, B e C. E aí, essas cargas elas têm que estar nesses pontos, ela pode estar no ponto A e B, ou no ponto A e C, ou no B e C, né? De modo que o campo tenha que ser nulo, o campo elétrico tem que ser nulo. Então, essa é a condição. Então, aonde tem que estar a carga negativa, que vale menos 3Q, e a carga positiva, que vale 2Q, para que o campo elétrico resultante seja nulo. Então, muito bem, então a gente vai agora para a solução do nosso problema. Beleza, então em destaque aqui na nossa solução é a questão do campo elétrico ser nulo. Então qual é a condição para que isso ocorra? Então o vetor ele tem que ser nulo, ou seja, então se eu somar os vetores ele tem que ser zero. Ou seja, se eu pegar os módulos, o módulo do campo elétrico da carga positiva e somar com o módulo do campo elétrico da carga negativa, tem que dar zero. Né? Então, como que isso acontece? Então, a gente vai analisar cada alternativa. Então, analisando a alternativa A, por exemplo, a alternativa A ele fala que o ponto A vai estar a carga menos 3Q, que no ponto B tem que estar a carga mais 2Q e que no ponto C vai ser o ponto onde o campo vai ser nulo. Então, a gente vai ter que verificar se essa situação ela é válida, ou seja, como que eu vou fazer isso? Então, olha só, vamos olhar então aqui na tela. Analisando as alternativas. Então, analisando aqui as alternativas, eu vou analisar então a letra A. Muito bem, então, observando aqui esse desenho, aqui ó, ele fala que no ponto A vai estar essa carga, que no ponto B vai estar essa carga e que no ponto C, então, eu vou ter então o campo elétrico como sendo nulo. Como que eu vou demonstrar isso? Primeira coisa, eu vou calcular, então, o quê? O campo elétrico gerado por uma carga pontiforme em cada situação. Então, eu vou calcular qual vai ser o campo elétrico aqui com a carga menos 3Q. Qual vai ser o campo elétrico lá onde a carga vai ser menos 2Q. Então, por quê? Porque dentro dessa configuração, se eu for analisar lá o ponto C, olha só, vamos apagar aqui e vamos começar de novo. Ó. Se eu analisar aqui o ponto C, vou circular aqui, ó. Se eu for analisar o ponto C, o ponto A, se eu colocar aqui uma carga, lembrando das linhas radiais lá, ó, eu vou ter então as linhas, como as linhas são, como o corpo aqui, ele está eletricamente negativo, então as linhas elas são de fora para dentro. Por isso que o vetor, uma dessas linhas passa aqui, então esse vetor está para cá, ó. Por isso que esse vetor EN, ele está aqui para a esquerda, olha. E no corpo B, no ponto B, desculpa, aqui no ponto B, eu vou ter uma outra carga que ela é positiva. Então, eu vou ter então as linhas saindo
aqui, né, as linhas aqui. Uma dessas linhas passa, então vai passar pelo ponto C, e como essas linhas são de dentro para fora, então eu vou ter que o EP aqui, ó, esse vetor aqui. Então eu vou analisar o seguinte, eu vou analisar o ponto C. E nesse ponto C, então, eu vou calcular os módulos desses vetores campo elétrico. Então eu vou calcular o módulo de EN, que é o módulo do campo elétrico gerado pela carga negativa, e o módulo do campo elétrico gerado pela carga positiva. Então vamos lá. Então aqui, o que foi feito? Então, foi feito o seguinte, o módulo então do campo, aqui o módulo do campo elétrico gerado pela carga negativa é K, que multiplica menos 3Q, que é o valor de Q, dividido pela distância ao quadrado. Qual que é a distância, né, de A até C? Raiz quadrada de 3 multiplicado por x. Só que tudo isso aí é elevado ao quadrado. Então, como está aqui no desenho, então como está aqui na solução. Muito bem. E aí, aqui eu faço o seguinte. Então, K vezes menos 3Q, tá? Que vai ficar menos 3KQ, né? Dividido por raiz quadrada de 3 x elevado ao quadrado, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é 3, porque é raiz quadrada de 9 que é 3. Então vai ficar então 3kq, menos 3kq, dividido por 3x ao quadrado. Então eu corto 3 com 3, por isso que ficou aqui menos k vezes q dividido por x ao quadrado. Tá? Então qualquer dúvida na matemática, aí depois aí vocês entrem em contato. Da mesma forma, eu fiz então para o ponto... Lá no ponto C, o campo elétrico, calculei o módulo do campo elétrico para a carga positiva. Então aqui, né, eu vou circular aqui para mostrar para vocês o que eu estou falando. Então eu fiz isso aqui, ó, onde vai ser K vezes 2Q dividido pela distância entre o ponto B, né, até o ponto C, que o ponto B está a carga positiva. Então a distância de raiz quadrada de 2 multiplicado por x. Tudo isso elevado ao quadrado, que eu esqueci de colocar aí. Por favor, vocês... eu esqueci do 2 aqui em cima, ó. Aqui elevado ao quadrado, tá? Então aqui, ó. Muito bem, então da mesma forma vai dar para cancelar o 2 com 2, então ficou K vezes Q dividido por x ao quadrado. Observe que os dois valores, um é apenas o oposto do outro, né? Então o campo resultante aqui, ó, eu vou somar os dois, vai ter que dar zero. Então realmente é o que acontece. Então o campo elétrico resultante vai ser o campo elétrico da carga gerado pela carga negativa mais o da carga positiva. Então vai ficar menos kq sobre x ao quadrado mais kq sobre x aqui ao quadrado. Também esqueci do 2 aqui. Então tem um 2 aqui em cima, aqui, ó. Vamos apagar aqui, fazer direitinho. Faltou um 2. Aí vocês, por favor, corrijam para mim, por favor. Aqui, ó. Agora que eu vi o 2 faltando aqui. Isso, então aí vai dar 0. Então a alternativa A responde aí a nossa questão. Então aqui a questão correta, a alternativa correta, então, a alternativa A, porque ela obedece essa condição. Então se eu colocar no ponto A a carga cujo valor é de menos 3Q e no ponto B a carga de cujo valor é mais 2Q, então o campo elétrico resultante lá no ponto C vai ser 0. Então ela satisfaz então a condição. Então a alternativa correta é a letra A. Se não fosse a letra A, se não desse 0 aqui, a gente teria que verificar as outras alternativas, a B, a C e a D. Então, para nossa sorte, a A foi a correta. Então vai ficar como tarefa para vocês a resolução dos exercícios de treinamento. Os exercícios, então, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 18 e 20, certo? E as de combate vai ficar 1, 2, 6 e 7, beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, estarei disponível no WhatsApp, etc. Beleza? No mais, agradeço a atenção de todos, valeu, muito obrigado.